Olá, chuvas torrenciais, deslizamento de terras, mortes. A exclusão de quem tem moradia, mas sem planejamento urbano. O papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres. Especialistas falam na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Redução de risco de desastre tem que ser uma ação de governo. Vamos tirar as pessoas de Petrópolis e levar para onde? Se toda Petrópolis são áreas de risco, de deslizamento. Não basta dar o título da terra, nós precisamos urbanizar com qualidade. O debate apontou como o planejamento urbano, ou a falta dele, pode significar moradia responsável ou a já conhecida exclusão. Agora, que planejamento urbano é esse que é feito? Né? E que partes da cidade eram planejadas e que partes eram abandonadas do planejamento. Né? E esse planejamento, então, só recentemente é que começou a olhar, recentemente eu falo de algumas décadas atrás, 3, 4 décadas, começou a olhar com o devido... com a devida importância para essas áreas, né? Com procurar a questão da qualificação urbanística, etc, etc. Agora, o planejamento que vinha sendo feito até um pouco antes disso, ele não olhava para essas áreas da cidade, pelo contrário, né? Nós temos aqui grandes exemplos espalhados por cidades do tempo do BNH, do tempo do Serfal, dos anos 60, 70, né? No chamado Projeto Cura, né? Programa Cura, que levou e distribuiu, né, a periferia Brasil afora, retirando famílias e comunidades inteiras de áreas centrais. As alterações do clima são uma realidade. Precisaremos nos equipar melhor para enfrentar os eventos extremos que, infelizmente, devem se tornar cada vez mais comuns. Entre os inúmeros aperfeiçoamentos necessários às atuais iniciativas de prevenção de tragédias, como as que testemunhamos recentemente, é urgente a tarefa de discernir e implementar um melhor planejamento urbano nas cidades brasileiras com maiores vulnerabilidades aos efeitos de chuvas torrenciais. E o que é o passivo de ocupação quando falamos de planejamento urbano? São as cidades e seu histórico de construção. A maioria das cidades brasileiras tem como início do seu nascer algum curso d'água, algum rio. Seja pela facilidade de transporte dos materiais, seja pela origem da sua ocupação histórica, em função, inclusive, da chegada de bandeirantes, da chegada das pessoas que foram, de alguma forma, atraídas para a sua ocupação. E, logicamente, pela disponibilidade desse recurso fundamental para a vida humana, que é a água. Então, sob o ponto de vista do planejamento urbano, nós temos que considerar que há um passivo de ocupação desordenada, sem planejamento, que já está instalado na nação brasileira. E se existe o passivo de ocupação, tem que ter a política de ocupação responsável. E o que o poder público tem feito para ter uma ocupação planejada e ter uma ocupação, então, responsável, aí eu já vou chamar ela de uma ocupação responsável dessas áreas susceptíveis aos deslizamentos e às inundações. Belo Horizonte, todos sabem, é uma cidade extremamente montanhosa, extremamente impermeabilizada e com 700 quilômetros de rios e córregos em 300 quilômetros quadrados. Ou seja, extremamente vulnerável a inundações, a deslizamentos e a enxurradas. Enxurradas porque morros, vamos dizer assim para a população entender, morros impermeabilizados por asfalto
faz com que o excesso de chuva caia em cima desses asfaltos e corram com velocidade em direção aos rios que estão no vale. E ali ocupem a macrodrenagem, que são aqueles rios que correm dentro das cidades. Ora, a velocidade rápida daquela água que cai e a capacidade do córrego, do rio, de absorver aquela água, faz com que nós tenhamos as inundações. Belo Horizonte tem 89 pontos de inundação. E é ocupada, não existe área rural em Belo Horizonte, ela é totalmente ocupada. Totalmente ocupada. Então, como resolver isso com a ocupação passiva? Então, nós podemos fazer obras de contenção, obras de mitigação de risco e, logicamente, uma política habitacional que vá retirando essas pessoas da área de risco ou criando estruturas habitacionais capazes de absorver os riscos ali instalados. O planejamento urbano tem que afastar as áreas de risco, mas atento às questões sociais. Vamos entender. Não basta dar o título da terra. Nós precisamos urbanizar com qualidade e, obviamente, como trouxe aqui o Alexandre, né, nós precisamos de novas habitações, né, ou seja, precisa um projeto urbanístico nessas áreas, mantendo as pessoas onde é possível mantê-las, porque não é só aspectos materiais da casa, da relação com o trabalho, da relação com o transporte urbano, da relação com a cidade, mas tem uma relação também imaterial, né, do plano simbólico, e que tem a ver também, afeta materialmente, que é o tecido social, né, que é construído, né, a partir dessas relações comunitárias que essas pessoas têm, sobretudo pessoas que muitas vezes não têm recursos suficientes para, por exemplo, pagar uma creche, né? Então elas precisam das relações familiares, né, de uma família estendida muitas vezes, né, que se garante, né, com essas relações comunitárias. Então, esses projetos de urbanização dessas áreas precisam levar em consideração todos esses aspectos, mas pontualmente retirar, né, as pessoas das áreas de risco, né, desses locais. E dá para falar de planejamento urbano sem tratar da questão ambiental? Claro que não. Então, há de se considerar a questão de Petrópolis como uma ocupação urbana com passivos de ocupação sem planejamento e que qualquer estratégia de gestão de risco e desastre deve contemplar a existência desse passivo que não me parece fácil de nós resolvermos, né? Sobretudo, se nós formos considerar, senhor presidente, a condição das mudanças climáticas que fazem com que eventos extremos, como o que aconteceu em Petrópolis, sejam mais recorrentes. Mas, além disso, né, ser frente a todas essas catástrofes e o agravamento e a maior frequência delas, certamente não está afastado, né, da questão do aumento, né, das mudanças climáticas, da intensidade das mudanças climáticas, que fatalmente, né, com o desmatamento, o aumento do desmatamento, afeta tanto do ponto de vista macro como do ponto de vista do micro, né? Então, nós precisamos que a questão ambiental esteja no centro da agenda do planejamento urbano. E em função da tragédia em Petrópolis, o Instituto de Arquitetos do Brasil mandou seu recado para as autoridades. E o aviso é claro. Os rios não têm onde alargar sua corrente, como é seu direito nas cheias. O solo não absorve as chuvas que chegam torrenciais. As encostas devastadas não se seguram. Aceitar a indecente concentração de erro e de decisões é pactuar com as mortes e a devastação que nos impactam a cada ano. Se não tomarmos a pulso as reformas urgentes, agrária, urbana, tributária, se não recuperarmos direitos e investimentos no que importa, saúde, educação, moradia e trabalho, se não escolhermos governos que se contraponham a esse sistema de exploração, toda ação será inócua. Pois bem, alerta dado. Outra constatação. Ocupação desordenada não escolhe classe social. É óbvio que os motivos são diferentes. Bom, tem sempre se fala, nós não temos planejamento.
de fato, para diversas áreas da cidade, sobretudo nas áreas dos mais pobres e muitas vezes as áreas dos mais ricos, nós não temos planejamento. A ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas não se dá só pelos pobres, se dá muitas vezes por uma população, né, rica, ou até de classe média alta, enfim, né, que não respeitam, muitas vezes, alguns não têm condições, né, de respeitar as leis. Fiscalização proativa, atuar antes da tragédia. Mas aí você cai em outro terreno, a legislação e a morosidade da justiça. Primeiro, as leis municipais são frágeis e elas só permitem multas. Então, quantas vezes eu cheguei em local que estava sendo ocupado regularmente e a única coisa que nós podíamos fazer é aplicar uma multa de R$8.000 numa família de pessoas pobres que não tinha dinheiro para pagar e não ia pagar, e para eles não importa seu nome na dívida ativa, nada. E aí a gente tinha ainda que esperar o tempo para a defesa, para o contraditório e para a ampla defesa dessa família, para tomar qualquer providência. E aí essa pessoa construía ali um barracão, um lugar numa área altamente propensa a deslizamento. Ora, na hora que nós entrávamos com uma ação judicial, essa ocupação já estava consolidada. E aí, então, há um problema judicial que vai se prorrogando. Eu quero citar um caso específico aqui de uma área de Belo Horizonte que, quando nós começamos os processos para não deixar a ocupação de uma área de preservação ambiental, nós tínhamos lá 12 ou 13 pessoas ocupando. Entramos na justiça, o juiz não deu a liminar, o Ministério Público de Direitos Humanos entrou a favor das pessoas que estavam ocupando, o Ministério de Meio Ambiente entrou contra, e hoje, nesse local, nós temos mais de 500 famílias morando em área altamente propensa a deslizamento. Essa insegurança jurídica, ela faz com que o planejamento urbano não seja favorável, não seja possível de ser cumprido. Às vezes você tem planos nas cidades, planos diretores altamente bem feitos, mas você não tem segurança jurídica para uma fiscalização proativa. Milhares de pessoas residem em áreas de risco. A dura realidade do dia a dia que atinge diretamente o planejamento urbano. A origem dessas ocupações é importante de ser compreendida, né? Quer dizer, ela vem da incapacidade dessas pessoas, isso historicamente e atualmente, de ter sua casa própria, de ter um terreno, de poder comprar uma terra urbana. E terra urbana, quando falamos em terra urbana, é uma terra provida dos serviços urbanos todos, né, do acesso franco ao trabalho, do acesso franco ao saneamento, à educação, à saúde, ao transporte. As pessoas estão hoje pagando mais de 30% dos seus recursos são dirigidos ao transporte público, né? E tudo isso, né, parece que eu estou falando de outras coisas. Não, estou falando de questões que são fundamentais, porque é isso que vai fazer com que essas pessoas acabem se colocando à mercê desses riscos, né? É tudo muito complexo. A família mora numa área de risco, tem animais de estimação, uma horta. De repente, a mudança. Outro aspecto também relacionado à política de planejamento urbano com a questão habitacional é você tirar uma pessoa que tem ali um barracão, que tem ali uma casinha numa área de risco, e ela tem um porquinho, uma galinha, ela tem o gatinho, o cachorrinho dela, ela tem uma hortinha, e você pega essa pessoa que está ali há 20 anos, que está ali há 10 anos, ou veio em função do êxodo rural e ocupou ali, mas procurou preservar a sua cultura de ter ali um animalzinho, uma criação, e leva ela para um apartamento no 4º andar de 35 metros quadrados. Quer dizer, não é simples a solução dessa questão relacionada ao planejamento urbano e à gestão de risco de desastre. Mudar paradigma, diz o representante do Instituto de Arquitetos do Brasil. Desenvolvimento econômico e social, juntos.
Hoje ainda estamos vendo, e talvez até um novo momento, né, em que reacende de forma muito forte o planejamento urbano como um vetor, meramente vetor de desenvolvimento econômico nas cidades. É importante? É importante. Mas, como diz Marcelo Lopes de Souza, um geógrafo carioca, né, ele aponta que o desenvolvimento econômico ele é meio para atingir, né, o desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano, sua questão fundamental é garantir a qualidade de vida e a autonomia coletiva, né, e individual das pessoas. É isso que nós precisamos trabalhar. E a política, queira ou não, estará sempre influenciando as nossas vidas, para o bem ou para o mal. Muitas vezes a gente percebe que tanto a população quanto, de um modo geral, a sociedade não entende muito que a gente precisa desenvolver uma política de redução de risco de desastre. Eu acho que é o mais importante, entender que a política de redução de risco de desastre tem que ser uma ação de governo, uma política pública que seja consolidada como um entendimento para todo o nosso país. Na área urbana, eu entendo que, o problema não é técnico. O problema, claramente, é gestão pública e a questão de investimento, né, contínuo nesses locais. Enquanto nós não entendermos que a gestão tem que ser feita de forma contínua, não pode mudar de prefeito para prefeito, não pode mudar de governador para governador, né, não pode mudar de presidente para presidente. Entra um presidente, ele desmantela, né, determinados órgãos, entra um prefeito, ele desestrutura tudo que já foi feito anteriormente e começa, né, todo um novo trabalho, né, uma nova realidade ali, e isso tem causado um problema muito sério de morte, como nós temos acompanhado aí no Brasil. O tema foi planejamento urbano, mas houve espaço para catástrofes em áreas turísticas naturais. O que está se fazendo nessas localidades? Foi criada a Comissão de Gestão de Risco e Avaliação do Patrimônio Geológico em Áreas Turísticas Naturais. O grupo tem a participação da Federação Brasileira de Geólogos, a Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental, a Sociedade Brasileira de Geologia e a Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro. Uma das preocupações é a deficiência de radar no país para medir a quantidade de chuva na superfície. A Federação Brasileira de Geólogos detectou inconsistência estatística em 7.000 dados pluviométricos de 14.000 dados obtidos junto a órgãos brasileiros. Dados da chuva são fundamentais para sistemas de alerta meteorológico. Outra falha apontada é a ausência da defesa civil em prefeituras com forte apelo turístico. Educação de visitantes, treinamento para gestores e plano de contingência devem fazer parte do plano de uso seguro das áreas turísticas no país. Então, esse ponto de planejamento territorial tem que ser levado às áreas turísticas também, né, às áreas rurais, não somente urbanas, e nós temos então ter um planejamento integrado, e não somente para as áreas urbanas, que são as principais, mas temos que olhar de forma mais abrangente, de forma integrada, inclusive dentro de bacias hidrográficas. E eu acho que a gente pode criar uma política pública, uma nova legislação para o Brasil que inclua essas áreas dentro na questão da proteção, defesa civil e do planejamento territorial brasileiro. E seria impossível falar de planejamento urbano, gerenciamento de riscos e prevenção de desastres sem falar nos eventos recentes de Petrópolis. Estamos todos ainda impactados pela lembrança dolorosa das chuvas trágicas em Petrópolis no mês passado, que resultaram em mais de 230 mortes, centenas de desabrigados, perdas materiais incalculáveis. Com o mesmo pesar, recordamos as imagens chocantes de destruição causadas pelas enchentes e deslizamentos que assolaram municípios de Minas Gerais e de São Paulo em janeiro último, e o sul da Bahia no período entre o Natal
e o Ano Novo. Ao todo, mais de 330 brasileiras e brasileiros perderam suas vidas por causa das chuvas nos últimos meses. Se nós formos considerar Petrópolis como a nossa referência no debate de hoje, nós vamos verificar que é uma cidade que é de um relevo extremamente característico pela existência de montanhas com alto risco de deslizamento de encosta e uma bacia hidrográfica relativamente farta de rios, de córregos que se encontram dentro de um vale. O fenômeno que aconteceu em Petrópolis, mais de 260 milímetros em poucas horas, ele vai provocar desastres em qualquer cidade do mundo que tenha aquelas características. Por quê? Porque o sistema de macrodrenagem ele não foi dimensionado para aquela quantidade de chuva e a conformação geológica com rochas cobertas por pequenos camadas de terra vão favorecer os deslizamentos e, logicamente, nós vamos ter, havendo ocupação passiva desse local, né, um passivo de ocupação histórico, uma alta possibilidade do desastre. Eu pergunto a todos os debatedores, vamos tirar as pessoas de Petrópolis e levar para onde? Se toda a Petrópolis são áreas de risco de deslizamento. Eu quero lembrar que é verdade que os deslizamentos e os desastres afetam as pessoas mais pobres, mas não é isso que aconteceu em Petrópolis. Em Petrópolis, toda a sociedade foi afetada, os ricos e os pobres. Mansões foram destruídas e pessoas com seus carros, seus bons carros, foram também afetados. Pessoas ali no centro histórico também foram afetadas. Então, é uma pergunta difícil que nós estamos fazendo como gestores da política pública. Eu não me recordo, nos mais de 15 anos de defesa civil, de uma chuva no país em que você tem um recorte de volume de chuva tão forte num curto intervalo de tempo. Ou seja, nós estamos falando de 457 milímetros de chuva em 6 horas, ou seja, são 457 litros em 1 metro quadrado de chuva. Então, nenhum solo é capaz de escoar esse volume de chuva. Então, a velocidade de percolação de solo de nenhum solo é capaz de absorver, e o volume de chuva que ele é escoado, ele é capaz de apresentar todos os dados que o nosso colega Fábio apresentou. A gente está falando de pedra de 70, 80, 90 toneladas que foram deslocadas como pedaços de papel e indo parar a distâncias, às vezes, de 3, 4 quilômetros da sua origem. Petrópolis tem a peculiaridade de mais de 60% da sua localidade, da sua área territorial ser composta de áreas de risco, seja ele de risco hidrológico ou geológico. Então, essa questão da ocupação do solo ela é muito importante porque, ao longo da história, a retirada das pessoas de área de risco e reassentamento em áreas, elas enfrentam também uma condição econômica, né? Porque muitas vezes esses locais onde os conjuntos habitacionais são feitos são mais distantes dos centros econômicos financeiros, então existe também uma resistência da população para isso. Mas é importante que esse estudo seja feito em conjunto com o Estado, com o governo federal e com o município, e a gente percebe como é importante essa noção do planejamento urbano e como isso é eficiente, né? E que oportunidade é essa que está surgindo com esses novos tempos que estamos vivendo? Pandemia e planejamento urbano. Acompanhe. Nós precisamos, e infelizmente, no caso de Porto Alegre, isso não está acontecendo, e acredito que no Rio de Janeiro não da maneira como deveria, que esses planos comecem a, de fato, olhar para a questão de habitação de interesse social nas áreas centrais. Porque e aproveitando, né, muitas vezes, os imóveis vazios que estão cada vez mais nessas áreas centrais e, sobretudo, agora, como tudo indica, essa retomada pós-pandemia, nós teremos um esvaziamento de edifícios
corporativos, por exemplo, né, em função né, da adoção aí do modelo híbrido de trabalho entre o presencial e o remoto. Isso tem que ser uma oportunidade, porque cabe lembrar aqui que o número de residências e imóveis vazios, né, de imóveis vazios no geral, é tal qual o tamanho do déficit habitacional brasileiro. Então, nós estamos aí com a faca e o queijo para equacionar essa questão, né? E, para isso, né, nós precisamos que esses planos olhem para isso, para essa questão habitacional de modo central. Em 2010, o número de imóveis vagos competia com o déficit habitacional brasileiro à época, 6 milhões para 5,8 milhões. Dados mais recentes apontam que quase 25 milhões de moradias apresentam algum tipo de inadequação, abastecimento de água e esgoto, energia elétrica ou mesmo ausência de banheiro ou cobertura e piso impróprio. Então, esses próprios públicos, né, eles podem se tornar parte da solução desse problema. Basta a vontade, a famosa vontade política. Mas, do ponto de vista técnico, essa é a solução mais viável, inclusive, porque ela está aí, né, pronta. Basta contratar aí, equipes de arquitetura, de engenharia e fazer as obras, não de construção nova, né, mas de intervenção no construído. Nada mais sustentável do que isso. É isso, vontade política e urgência nas ações. A discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.